saber quem é Renan Santos. É essa a ideia, é esse o objetivo nesse momento de pré-campanha. Então, falei já do carro de som aqui, mas eu tô com uma outra ideia que eu tô amadurecendo, porque aí eu vou entrar no game com essa outra ideia aqui também. Essa é uma ideia sensacional que eu recebi de um apoiador aqui em Floripa. Ele foi o responsável, inclusive, por essa ação de Balneário Camboriú. Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, para eu trazer a explicação detalhada dessa ideia. Essa ideia é do caralho. Eu acho que eu tenho o vídeo dele aqui também, só um pouquinho. Tem, deixa eu me mandar esse vídeo aqui, que aí eu coloco na tela. Vocês vão entender melhor ainda a ideia com o vídeo. American Genius. Espera aí. Have found a way how to legally leave their advertisement on the pavement. They use pressure washers with stencils and put their mark on the dirty streets. The only way how to remove this is to clean the whole street. Here I talk about fantastic business ideas and cool marketing techniques. Subscribe. American geniuses have found a way how to legally leave their advertisement on the pavement. They use pressure washers with stencils and put their mark on the dirty streets. The only way how to remove this is to clean the whole street. Here I talk about fantastic business ideas and cool marketing techniques. Subscribe. Pegaram a ideia? É uma ideia muito simples, ridiculamente simples. Você usa um stencil e usa uma lavadora de pressão, a famosa vape, na frente da tua casa, aonde você puder. Você pega a vape e passa e vai ficar a frase na frente da tua casa. Quem é Renan Santos? A pessoa tá passando ali de cabeça abaixo olhando para a calçada, ela vai ver. Você pode fazer isso no muro também. Você coloca o stencil no muro, passa a vape, vai ficar a frase, quem é Renan Santos? Por causa da sujeira. Você pode fazer isso em faixa na frente da casa, pode fazer isso onde você quiser e vai ficar ali, de algum jeito a pessoa vai ver. Se quiser um outro jeito de usar esse mesmo stencil, durante a noite, pega uma lanterna um pouco mais potente e projeta quem é Renan Santos em prédios. Molecada em São Paulo poderia fazer isso na Paulista, por exemplo. Faz isso na sede da Fiesp, pega uma lanterna potente e mira com o stencil quem é Renan Santos na sede da Fiesp. Seria do caralho. E não é ilegal, tá? Não é ilegal, tá tudo dentro do possível, do previsto. Agora eu não estou mutado, galera. Estou olhando aqui. Então, você faz isso, você consegue um segundo jeito de fazer as coisas andarem. De fazer campanha fora do negócio. Tem um terceiro jeito, para quem usa iPhone. Eu não sei, no Android eu não uso, eu não conheço gente que use, mas nos iPhones, nos iPads, nos iMacs, é muito comum o uso do AirDrop. Mas assim, muito comum mesmo. Você faz o seguinte, você pega e cria um PDF com quem é Renan Santos. Nesse PDF você pode botar QR Code, aí não tem problema. Aí pode botar QR Code, pode encaminhar o QR Code para a rede social do Renan, para o Instagram, para o canal, para qualquer coisa. Mas faz um PDF de uma página dizendo quem é o Renan Santos. Fundador do Movimento Brasil Livre, empresário, defende, prendeu, matou, coloca ali 3, 4 propostas. Cria esse PDF, você consegue fazer isso no Word e deixa ele no teu iPhone. Aí você vai para uma praça de alimentação, num shopping muito movimentado. Você abre o teu AirDrop com esse documento salvo como quem é renansantos.pdf e compartilha. Vai aparecer uma lista de dispositivos ao teu redor conectados. Manda. A pessoa provavelmente vai rejeitar, ela nem vai aceitar, mas vai que aceite. Mesmo que ela rejeite, vai gerar uma dúvida. Porra, quem é Renan Santos?
Por que eu tô recebendo esse arquivo? Que diabos está acontecendo? Faz isso em praça de alimentação, faz isso dentro do metrô, faz isso em ponto de ônibus. Tem um monte de lugares que dá para fazer isso. Vamos dizer que você faça isso 10 vezes e consiga uma vez. Converteu 1. 100 vezes e converteu 10. Converteu 10. Que vão ter contato, que vão entrar na rede, que vão conhecer. E vai gerar burburinho, vai gerar dúvida, vai gerar pergunta. Daqui a pouco a pessoa vai chegar, vai achar aquilo tudo muito estranho e vai twittar. Alguém tá me mandando quem é Renan Santos sem eu querer, parem. E pronto, tá feito o hype, tá feito o buzz. O nosso negócio no momento é gerar buzz. Eu volto a repetir aqui o que eu falei inúmeras vezes. O grande adversário de Renan Santos, até lá por setembro praticamente, vai ser um troço chamado desconhecimento. Agosto inteiro nós ainda vamos estar lidando com o desconhecimento. A partir de setembro, aí sim é hora para nós nos preocuparmos com Flávio, com Haddad, com PT, com o governo. Até lá nós temos que cuidar do nosso. E o nosso tá indo muito bem, inclusive por causa dessa estupidez dos adversários de achar que tudo é motivo para escândalo. O negócio da psicodelia, vamos falar, galera. O Renan fez uma revista inteira sobre a direita psicodélica. Uma revista inteira, a valeta inteira. Ah, mas no Brasil ninguém lê, ninguém nem sabe que é a revista do MBL. Beleza. O Renan deve ter feito uma dúzia de lives falando sobre o tema, inclusive das experiências pessoais dele. Não tem nenhuma novidade zero nisso. Isso é um assunto que está sendo debatido a exaustão na gringa. Cara, tem tratamento para vício feito à base de cogumelos. O Conor McGregor, cara do MMA, que caiu em droga, caiu no diabo, tava afundado, carreira quase encerrada, perdendo dinheiro, indo preso, sendo visto bêbado em boteco, batendo em velhinho, completamente fora de órbita. Ele foi pro México fazer um tratamento à base de LSD para cura do vício. Não tem novidade nenhuma. Tem novidade, né? Nós estamos morando na Bugrilândia. Mas não é o tipo de coisa que causa escândalo, não é o tipo de coisa que deixa as pessoas, nossa, meu Deus, que absurdo. Esse rapaz que fez essa sequência de ataques no Metrópolis, o Demetrio Vecchioli, quem acompanha esporte sabe há muito tempo o quanto ele é doente. Ele fazia, há alguns anos atrás, uma cobertura assim razoável de esportes olímpicos, que começou a se tornar cada vez mais nojenta porque ele não consegue separar a militância das notícias esportivas. Primeiro, ele se tornou um obsessivo com o Flamengo. Ele ia destruir o Flamengo, porque o Flamengo é o símbolo da extrema-direita, porque os dirigentes são todos bolsonaristas, ele ia destruir o Flamengo. Ele forçou tanto a mão nesta merda que o UOL perdeu a paciência, porque começou a gerar problemas para o UOL e ele foi demitido. Aí ele estava no mercado, largado, solto, e o Metrópolis achou uma ótima ideia contratar. Foram lá e contrataram. Agora o doente mental tá fazendo esse tipo de matéria lixo, com dossiezinho vazado, com conversa privada vazada, e que não tem absolutamente nada. Nada. Renan gosta de escutar a música clássica alemã e toma cogumelos. Meu Deus do céu. E aí o doente mental decidiu que o Wagner é nazista porque o Hitler gostava do Wagner. Bom, seu animal, Hitler também tomava água. Retardado. Completamente doente o rapazinho. Vamos voltar aqui para o nosso. Existem outras formas. Essa do stencil, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em produzir aqui em Floripa uma meia dúzia e distribuir. Eu faço do meu bolso, eu tento arrecadar uma grana com vocês aqui, a gente faz vaquinha, damos nossos pulos e distribuímos. Só que o ideal disso é ser na mesma dinâmica que eu estou insistindo muito aqui dos outdoors, que é a dinâmica da vitoriosa campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Como é que funcionou a campanha do Bolsonaro em 2018? Não vinha a ordem do Carluxo de façam outdoors. E a nossa também tem que ser assim. Não tem que ter ordem, não terá, porque inclusive nós temos esse cuidado para evitar qualquer tipo de campanha antecipada. Tem que ser cada um pensando, o que eu posso... Mostrei o stencil, sejam mais criativos. Dá para pegar o stencil também, não é só na calçada, no muro ou com projeção usando lanternas. Vocês podem usar, compram um spray vagabundo qualquer, aleatório, e metem na camisa, quem é Renan Santos. Usa como se fosse uma... Como é que é o nome daquele tipo de impressão? Ai, cacete, esqueci. Tem um amigo da Jéssica que fazia que com telas, enfim. Era muito comum antigamente. Esqueci agora completamente o nome da impressão. Mas faz com spray. Quem é Renan Santos? E bota na camiseta e vai caminhar no parque no final do dia com a camiseta. Quem é Renan Santos? Tem muitos usos. Sejam criativos. Pensem em outras formas. Pensem em outros meios.
Outro cuidado que eu preciso falar aqui para vocês é cuidado com patrimônio público. Muro de escola, muro de fórum de justiça, muro de delegacia, poste de iluminação. Poste de iluminação é patrimônio público. Ah, mas a energia em São Paulo foi privatizada, a Enel. A Enel é uma concessão pública. Portanto, o patrimônio da Enel não é só da Enel, é patrimônio público. Evitem usar postes, evitem coisas que patrimônio público, que tudo isso pode ser caracterizado como vandalismo. Na frente da casa de vocês não é. No muro da casa de vocês não é. Tem um monte de lugares que não é e que tá tudo bem. Camisa, não é. Então tem essa do stencil. Tem a do airdrop. Façam um negócio do airdrop. Tem 1 hora ou 2, vai na praça de alimentação do shopping e fica mandando ali por 10, 20 minutinhos o PDF do Quem é Renan Santos. Vai que uma meia dúzia aceitam. Vai com uma meia dúzia na curiosidade, que diabo? Quem que tá me mandando isso aqui? Que diabos é isso aqui? E aí a coisa começa a fluir. Tem inúmeras formas. E sejam criativos e venham aqui também me falem o que vocês sugerem. Tiveram uma ideia, não tenham vergonha. Ah, mas a ideia pode ser estúpida. Não tem problema. O importante é pensar e fazer. E eu falei um negócio no meu Twitter que eu vou reforçar aqui, que é pra galera não ser o chato sommelier de campanha. Ah, mas esse outdoor tá muito feio. Ah, mas essa foto não tá legal. Ah, mas esse negócio do stencil é muito pouco. Gente, cada um faz o que pode, como pode, com os recursos que tem. Repito mais uma vez, campanha hiper vitoriosa de Jair Messias Bolsonaro em 2018. Foi assim. Energia espontânea, voluntariado, as pessoas tendo ideias e fazendo, marcando encontros patriotas, 10, 20 patriotas na praça. Hoje, inclusive, uma querida amiga, a Andiara, que vai ser deputada, pré-candidata a deputada federal pela missão aqui em Santa Catarina, a Andiara disse que vão fazer uma ação de Quem é Renan Santos ali em Itajaí. Cara, façam ações dessas. Vão para um boteco, combinem e vai todo mundo com 10 camisetas de Quem é Renan Santos. Aí leva uns panfletinhos junto. Às vezes as pessoas pedem ao natural, não precisa nem você abordar, que é um negócio mais agressivo. E a abordagem, às vezes, ela vai acontecer. Acontece muito na abordagem. Só dizer, eu odeio política, não quero ouvir falar disso, eu tô de saco cheio, enfia no rabo, e aí você desanima. Então só fica com os panfletinhos sentado com uma galera, sentada, conversando, falando em política, tomando uma cerveja. Daqui a pouco alguém vai pedir. Ah, quem que é? O que tá rolando aqui? Quem são vocês? Que diabos é missão? E aí as coisas acontecem. O importante é não parar e é fazer tudo que tiver ao alcance dentro do seu raio de influência. Beleza? Dito tudo isso, galera, nós estamos aqui... Putz, tá... Não é o bicho. 2.536 quadros também não é o bicho. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ele tá perdendo 2,1% dos quadros. Espero que não esteja muito ruim a transmissão aí para vocês. Eu vou passar para os superchats, depois eu vou para os live picks e aí a gente vai tocando a live aqui, beleza? Bora lá. O Pablo. Bisoto, o que você acha de Florianópolis voltar para o nome antigo, Nossa Senhora do Desterro, e reconstruir o Palácio Monroe? Só um pouquinho. Um negócio aqui. Pablo, eu vou ser bem franco com você, vou ser bem direto. Eu acho isso uma bobagem. Cara, faz 100 anos que Florianópolis deixou de ser Nossa Senhora do Desterro. Aliás, faz mais de 100. São muitas gerações que já nasceram e cresceram e morreram em Florianópolis. Todas as cidades brasileiras, não foi só Florianópolis que passou por mudança de nome. A capital do país era São Sebastião do Rio de Janeiro. A República fez um esforço enorme para laicizar o Estado. Veja, nós não vamos voltar a ser um Estado católico num curto período de tempo, num horizonte curto, assim, daqui 5 ou 10 anos. Não seria justo, inclusive, com o Brasil, que hoje tem 30% evangélicos, e os nossos irmãos evangélicos têm feito um papel muito importante. Quem falou isso não fui eu, foi o Olavo de Carvalho, que também era católico, que também defendia a militância política católica. Esses caras seguraram as pontas da militância política, a militância cristã política. Os evangélicos seguraram as pontas aqui no Brasil por 30 anos. Seria bonito do ponto de vista simbólico? Seria. Eu me agradaria enquanto católico? Muito. Ficaria muito feliz. Mas não acho que isso é prioridade. Sobre a reconstrução do Palácio Monroe, já foi, caiu. Cara, a história não se reconstrói, desgraçadamente, é por isso que ela tem que ser preservada. É por isso que ela tem que ser preservada.
Não dá para deixar a história ser demolida para depois pensar como fazer. André Yamamoto pergunta o quão efetivas são as tours do Renan. André, eu já falei sobre isso aqui. As tours não dão resultado imediato. O Renan não vai disparar no Maranhão. Ele tá fazendo uma longuíssima agenda no Maranhão e ele não vai aparecer na próxima pesquisa no Maranhão com 10%, com 15%. Esquece. Isso não vai acontecer. Agora, a semente foi plantada. A semente foi plantada. Quando um maranhense vê de novo na próxima pesquisa presidencial o Renan em terceiro lugar, ele vai se perguntar, peraí, quem que é esse cara? Não é aquele que teve aqui? E aí ele vai pesquisar e vai dizer, é aquele que teve aqui. E aí vai ter o vizinho que vai contar pra ele, o cara deu uma entrevista aqui na rádio, o cara é bom, o cara tem umas ideias boas. É isso que os americanos chamam de seeding, ou semeadura. O Renan está semeando. Aliás, isso não é importante só para agora, isso é importante para o governo também, isso é importante para o futuro. O Renan vai sair dessa eleição como o cara da missão que mais conhece o Brasil. Independentemente do resultado, independentemente do que ocorra. Ninguém vai ter uma memória de Brasil como o Renan vai ter ao final desse processo. E conhecendo política local, conhecendo agentes locais, sabendo como é que a banda toca. O negócio dos bloquetes lá no Maranhão, aqui em Santa Catarina, a gente chama aquilo ali de paver. É um negócio que as pessoas dos grandes centros não sabem. O Renan descobriu a existência dos bloquetes lá no Maranhão. Tem uma indústria de pavers ligada a políticos aqui no interior de Santa Catarina. Não é uma novidade, não é uma exclusividade do Nordeste. Então, tudo isso é capital intelectual acumulado, é conhecimento acumulado e é a semeadura em todos os cantos do Brasil. É para quando o cara do Maranhão vê o Renan em terceiro nas pesquisas dizer, não, pera, esse cara já teve aqui. O cara do Rio Grande do Norte, mesma coisa, esse cara já teve aqui. Daqui a pouco Ceará, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasil inteiro. Ele está fazendo a semeadura. Ele está fazendo um caminho que antes dele só 2 caras fizeram no Brasil. Só 2, eu não tenho medo nenhum de falar isso. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Ah, Bisotto, então como é que a FHC ganhou 2 eleições em primeiro turno? Porque ele resolveu o nosso problema da inflação. O plano real é cometa Halley. Acontece uma vez por século. Quando você resolve um problema... O cometa Halley da nossa geração é se o Renan for eleito presidente e resolver o problema da segurança pública. Vai ser o nosso plano real. Aí esquece, ele vai ser reeleito em primeiro turno. E sem precisar sair de Brasília, sem precisar fazer campanha. Só o FHC conseguiu ser eleito sem botar o pé na estrada. O Lula conheceu o Brasil profundo de modo obsessivo. O Bolsonaro conheceu o Brasil profundo de modo obsessivo. Já contei aqui a história. Em 92, o Bolsonaro estava lá em Chapecó, dando palestra e reunindo empresários saudosos do regime militar e defendendo que o Brasil precisava de um novo golpe militar. É bobagem, era uma ideia imbecil, tanto que não é a ideia que levou ele para a presidência da República, mas ele estava construindo vínculos, ele construiu em Chapecó, ele construiu em Joinville, ele construiu em Blumenau, ele teve em inúmeros locais do Brasil inteiro, reuniu gente do Brasil inteiro, movimentou energia no Brasil inteiro. As tours são muito efetivas politicamente. Não vai dar salto em pesquisa eleitoral, não vai triplicar engajamento, não vai dar hype. Dá resultado concreto, sólido, de médio e de longo prazo. Vai fazer diferença agora, vai fazer diferença em 26, em 28, perdão, em 30, em 32 e vai fazer diferença por muito tempo. Essa é a diferença que separa projetos políticos sólidos, o trabalho com pé no chão, e é pé no chão mesmo, não é com jatinho. Ah, mas o Aécio viajou o Brasil inteiro. Jatinho, gente, ele descia em Porto Alegre, ia para um evento, entrava no jatinho e ia embora lá pro Nordeste. Ficava 2 horas em Porto Alegre e ia pro Nordeste. Isso não é meter o pé no chão. Isso não é conhecer o Brasil a fundo. E participar de reunião com meia dúzia de liderança política não é conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil é o que o Renan tá fazendo. É almoçar na casa do apoiador, é estourar o pneu na estrada, é ter que trocar pneu. E isso é conhecer Brasil profundo. Isso vai dar fruto por muito, muito tempo. É daquelas coisas que não são espetaculares, maravilhosas, que todo mundo se emociona, mas que dão resultado. Pedro Santos, boa noite. Qual a expectativa para o próximo Datafolha? Pedro, algo entre 5 e 6. Eu continuo sem delirar, eu continuo sem oba-oba, eu continuo sem... Ah, não, na próxima é 10. Não é. Não é assim, não tem nenhum motivo para nós estar com 10 já, não tem nenhuma disparada no horizonte, tem muita coisa legal acontecendo. Eu vi inclusive o França twittar hoje, que tem um apoiador do Paraná que fez um vídeo defendendo o Renan Santos no Facebook, passou de 1000 compartilhamentos. Cara, isso é astronômico.
tem algo acontecendo. Foi justamente a frase que o França usou. Tem algo acontecendo. Então, mas nem com essa coisa acontecendo eu me deixo empolgar. Eu não entro em euforia quando a fase é boa e eu não entro em depressão com qualquer fase ruim. Eu tô preparado para andar de lado até a pré-campanha, eu tô preparado para chegar com os 10 na hora que terminar as convenções, depois de muito capital acumulado, de aparecer em rede nacional, de aparecer em notícia da Globo, de gerar novas notícias, de gerar novos eventos, de fazer mais coisa. Eu tô pronto pro 10% na abertura da campanha. É o que eu sempre falei e eu não vou mudar isso. Não tô vendo nada que justifique. Não, agora nós vamos atingir 10 em 15 dias. Não vamos. Não vamos. É matemática. No fim, a contaminação tem um ritmo. E ela muda de ritmo, inclusive, depois que passar dos 10, tá? Quando atingir os 2 dígitos, quando nós puder lá fazer divisão por faixa etária, entender que tipo de vídeo que nós temos que fazer diferente. Que veja, eu até briguei com o Renan há coisa de um mês atrás. Ele apareceu numa pesquisa com 2%, acho. E ele tava fazendo análise de, não, porque mulher, porque não sei o quê, porque nós estamos bem na Gen Z, mas nós estamos mal em velho. Cara, não tem como você saber isso com 2%. Isso não existe. Qualquer pessoa que conheça um pouco de estatística sabe. Você precisa de um dado, volume de dados, para que você possa fazer esse tipo de separação dos dados. Você tem 2%, se conforme entender que você tem 2%. Não dá para entender nem região, galera, quando você tem 2%. Quando tem 5%, dá uma melhoradinha, mas também ainda não dá. Vai dar para nós começar a fazer esse filtro lá nos 10. E aí o Renan vai poder olhar e vai dizer, não, eu tenho 10, mas eu tenho dificuldade com mulheres jovens, ou com mulheres mais 50. O que mulher mais 50 quer ouvir? O que dentro da minha plataforma, das minhas ideias, eu posso reforçar com elas? Se eu trouxer uma mulher para falar com elas, vai ser diferente ou precisa ser eu mesmo? Aí são perguntas que você faz com uma base de dados mais sólida, que nós vamos fazer depois que começar a campanha para valer, quando nós já estivermos com os 10%. Minha expectativa para o próximo Datafolha e para o próximo Atlas, para as duas, é algo entre 5 e 6. Não tô esperando mais do que isso. E eu sei, não é palpite, eu sei que nós estamos desempenhando melhor do que isso, acima disso nos trackings. Só que demora até que contamine isso para pegar na amostra aberta de geral. Então eu não tô esperando nada de muito espetacular, Pedro, pro próximo Datafolha. Felipe Feitosa. Chego na live, o Besouro tá falando sem áudio, tem coisas que não mudam, bom demais. O canal tem tradições, esse canal é um canal movido a tradições. Eu vou dar uma olhada aqui no Live Pix e aí depois eu volto pro Superchat. Vocês podem continuar mandando Superchat, como eu falei, eu vou dar um jeito aqui na base da gambiarra e nós vamos embora com o chat funcionando até o final. 10 de abril. Aqui. Anônimo mandou R$2. Boa noite, biscoito. Da mesma forma que você acertou que o Ratinho Júnior e nem o Lula seriam candidatos, dá pra cravar qual será o desempenho do Brasil na Copa do Mundo. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Anônimo, amém. Deixa eu dizer, eu sou a pior fonte de referência que vocês podem ter para a Copa do Mundo, porque toda a Copa do Mundo eu acho que o Brasil vai ganhar. Absolutamente toda a Copa do Mundo eu acho que o Brasil vai ganhar. Quer uma leitura mais racional? O Ancelotti chegou tarde demais. Se o Ancelotti tivesse chego há 3 anos atrás, dava tempo de construir uma seleção para ir para vencer. Só que a Copa é um torneio sui generis. A Copa premia o desempenho durante os 8... Vão ser 8 jogos esse ano, se eu não me engano. São 7 jogos, no normal esse ano são 8. Ela vai premiar o desempenho durante aquele mês ali. O Ancelotti é um especialista em mata-mata. Vai que o velho acerta a mão. Não sei, tô torcendo muito, acredito muito no Ancelotti. Eu não acredito no time, o ciclo foi um desastre. Para quem não lembra, nós começamos esse ciclo com o Ramon Menezes treinando a seleção, o responsável pelos maiores fiascos das categorias de base do Brasil. Depois nós passamos para Fernando Diniz, depois nós passamos para Dorival Júnior e aí nós chegamos no Ancelotti. Então a CBF renovou o contrato, graças a Deus, decisão mais do que acertada.
Tô botando fé no Ancelotti. É a única coisa que eu espero de magia, assim, que pode ser diferente nessa Copa. Boa noite, mestre Bisotto, diretamente do lindíssimo estado de Goiás, junto com os meus manos, colegas do núcleo de Goiás. Vim aqui não só estar apoiando o senhor para que o senhor consiga trabalhar para o Presida de forma consistente, não ter que trabalhar em mais uma candidatura do Centrão, mas também pedir que reze por mim, porque nesse domingo eu vou estar fazendo uma prova prática para um cargo na Prefeitura de Goiânia. Se Deus quiser, eu vou conseguir trabalhar como técnico lá. Estarei rezando, Queixada. Estarei rezando. Obrigado pela contribuição. Cara, tá longe ainda de eu conseguir me livrar dessa do Centrão. E a nossa meta era um... Eu tenho $100 aqui que veio no Pix mesmo. Teve alguém que me mandou no Pix. Amanhã eu coloco... Nas próximas lives eu coloco atualizado aqui como é que tá a nossa meta. Mas foi uma semana jogada fora. Eu já nem tô contando em atingir a meta até o dia 15. Anônimo mandou R$2. Boa noite, Bisotto. Qual sua opinião sobre a polêmica dos cogumelos? Anônimo, já dei minha opinião. Não vai gerar estrago nenhum. Absolutamente nenhum. Cara, eu já experimentei de um tudo na minha vida e faz alguns anos que eu não experimento de quase nada. Só minha cachaçinha e meu cigarrinho, nada além disso. Mas já usei de um tudo, inclusive substâncias alucinógenas, inclusive chá de cogumelo. Eu acho que é superestimado e inclusive discordo da opinião do Presida sobre a relação espiritual com os cogumelos. Tem uma vasta literatura sobre isso não é uma discussão para leigos, isso não é uma discussão para ter em público, e não à toa o Renan não estava tendo essa discussão em público, estava tendo essa discussão com interessados no tema, mas, cara, estrago zero, polêmica nenhuma, bobagem, 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 bobagem. É um negócio que a galera não aprendeu ainda, eu tento explicar e nego não... É o negócio do viés de confirmação do próprio sentimento. Eu odeio o Renan Santos, então eu vou dizer que ele é drogado e tá tudo certo e todo mundo vai acreditar em mim. Cara, absolutamente ninguém. As pessoas vão olhar no comportamento, vão olhar nas propostas, vão olhar os vídeos, vão olhar o histórico do Renan. Eu lembro que teve uma época, tinha um discurso muito forte contra o Lula, que o Lula era incapaz de governar o Brasil porque ele nunca tinha administrado nada. E isso nunca impediu o petismo de fazer coisa na casa dos 30, 35. Nas piores fases o petismo fazia isso. Por quê? Porque o eleitor do Lula olhava pro Lula e viu óbvio que qualquer pessoa normal veria. Pô, o cara construiu um partido político do zero, contra toda a elite brasileira, disputou a eleição presidencial, foi pro segundo turno, elege um monte de gente, lança um monte de gente na política. Você tá me dizendo que esse cara não sabe administrar? Pera que um pouco esse cara sabe. Não é possível que esse cara seja tão ruim quanto vocês estão dizendo. Aí, presidente de sindicato, o sindicato que faz as maiores manifestações da história, a prática desmente. Então, tentar vender o Renan como um drogado desequilibrado é coisa de louco. É coisa de louco. As pessoas vão olhar. O que esse cara tava fazendo no impeachment? Ah, não, foi ele que organizou todas as coisas do impeachment. Ah, mas o acampamento em Brasília, ele era o prefeito do acampamento. Ah, mas a articulação com os deputados, ele tava dentro da Câmara articulando. Tem fotos dele lá articulando. E as manifestações foi ele que organizou. Foi ele que foi atrás do carro de som, foi ele que botou lambe-lambe nas ruas de São Paulo, foi ele que mobilizou militância. E o MBL que tinha acabado, não acabou. O Kim Kataguiri é bom, não gosto desse Renan, mas o Kim é bom. Pois é, quem criou o Kim foi ele. Esse cara é um louco drogado? Ou esse cara é um filho da puta doente que ama esse país e que tá aí há 12 anos teimando em tentar construir uma alternativa? Os fatos são teimosos e as pessoas observam fatos. Nini Fingers mandou R$100. Bisotto, será que vem Camilo ao invés do Haddad para substituir o Lula? Grande abraço. Nine Fingers, ninguém trabalhava com Dilma Rousseff para 2010. O Lula bateu o martelo por Dilma Rousseff em 2008, a Marina Silva ficou 2009 inteiro tentando brigar ainda e tomou no rabo e acabou saindo do PT e sendo candidata pelo PV. O Lula gosta de uma surpresinha. Talvez ele lance mão do Camilo. Me falaram que teve uma pesquisa em profundidade, acho que foi no Twitter que me falaram, inclusive, com Alexandre Padilha. Também não duvido. E repito o que eu já disse sobre a candidatura do Camilo Santana.
o Sidônio Palmeira pegou as pesquisas e disse, ó, o teu ministro mais bem avaliado é o da educação. E eu já expliquei por que as pessoas avaliam a educação bem, em todas as esferas de governo. Porque você manteve as escolas abertas, garantiu o uniforme, garantiu o material. Deixe o like e clique em seguir para ajudar o canal.